Vamos continuar agora com a organização e funcionamento do SUS. Estou checando aqui. Está gravando. Então, agora nós vamos para a organização e funcionamento do SUS, parte 2. Então, nós vamos falar agora da administração pública em saúde, modelos aplicáveis a serviços de saúde. Então, o SUS, primeira coisa, é de fato uma realidade em conteste, né? Existe, apesar de coisas, com todas as críticas, com todas as dificuldades. Então, a reforma de Estado, aprovada na Constituição de 88 para a saúde, o que foi que se observou aqui? Em uma perspectiva dos autores, e eu acho que da maioria das pessoas, né, minha também, é que a saúde, essa mudança que a Constituição colocou na parede do Estado, também reformando na Constituição, né, colocou, vamos criar o SUS, o que ele está dizendo aqui. E o SUS não cabe no aparelho de Estado. O Estado brasileiro não possui ainda todas as condições para cumprir e fazer cumprir todos os compromissos assumidos pelo SUS. Então, ele criou uma coisa na Constituição e não está dando conta. O aparelho do Estado não está dando conta. Mas isso vai fazer com que a gente tire o SUS da Constituição, porque o Estado não dá conta, ou o Estado tem que se fortalecer, se profissionalizar, se tornar mais eficiente, para dar conta com o que ele colocou na Constituição, porque é um sistema único, histórico, integral, universal, sistema que é o divisor de águas para a saúde pública brasileira. Então é importante que a gente entenda também o que é estatal e o que é público na administração pública em saúde. Estatal é tudo que é de propriedade do Estado, mesmo na condição de acionista. Como exemplo de estatal, nós podemos citar a Petrobras, né? Mesmo o Estado assumindo parte de suas ações, parte de sua propriedade, ela é uma empresa estatal, mas ela não é pública, porque ela tem outros acionistas. O que é público não é necessariamente estatal, como o transporte público. No caso do SUS, não. Ele é todo público, mas apenas parte dele é ofertado por meio de organizações estatais. Quando os serviços, centros de saúde ou hospital forem de propriedade da União, Estado ou município, aí vai ser tudo estatal. Boa parte do SUS, sempre público, será implementado por meio de serviços privados, contratados ou conveniados, que aí é um grande nó. A gente tem cidades aqui no estado que esse serviço conveniado por meio de serviço privado, contratado, é muito maior do que a rede pública. Então, essas pessoas, o SUS se torna refém desses serviços, né? Então, é um jogo muito perigoso, né? O mundo ideal é que esses serviços foram assim, o mais públicos possível, porque o SUS é ter controle, porque o dinheiro do SUS todo mundo quer. Aí termina impedindo a evolução, por exemplo, de trazer serviços públicos, porque a iniciativa privada está ganhando dinheiro, financia as campanhas políticas, né? É uma bola de neve, é um sistema, aí impede o prefeito, não traga hospital, maternidade para cá, não, porque a gente tem a maternidade privada que presta serviço. Se você trouxer, a gente não vai mais apoiar. Né? As coisas às vezes funcionam um jogo desse, eu não estou dizendo que é em todos os municípios, mas alguns acontecem esse tipo de coisa, e isso é uma das coisas que mais destroem o sistema. Condicionantes da Constituição de 88 e as políticas reformistas subsequentes. Então, o desenho dessa Carta Magna de 88 está marcado por respostas ou alternativas e correções aos anos de autoritarismo que antecederam. Só que não ocorreram maiores preocupações com desafios históricos que estavam por vir.
Vocês pensavam, gente, nós passamos não sei quantos anos na ditadura, com imposição, com censura, com tudo enquanto. Então vamos fazer um sistema histórico, democrático e tal. Mas só que não pensou-se o que vai vir, que condições, como o Estado vai dar conta, o financiamento. Então, a Bruce coloca, né, especificamente na configuração desse aparelho de Estado, algumas mudanças são destacadas, de acordo com a Bruce. Primeiro, ocorre um maior controle sobre a administração pública por meio de controles externos, com um importante papel do Ministério Público. Isso é um grande avanço, né? Apesar de o tempo inteiro o Ministério Público ser atacado ou querendo diminuir o seu papel. Há uma descentralização do Estado, novos papéis para os entes da federação, notadamente o município, né? Ocorreu a municipalização de quase tudo, e contando com a reinvenção de diversas políticas públicas, entre elas a de saúde e a profissionalização da burocracia, fortalecendo a seleção meritocrática e universal. Ocorreu muitos concursos, né? Antigamente tudo era no Estado ou no governo federal. Não tinha município, não tinha funcionário, não tinha concurso, não tinha seleção. Mas um fator histórico importante foi o plano do Bresser Pereira, né? Foi uma tentativa, né, de reforma do Estado, que é o plano que a gente chama de PEDRAE, né? O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, 1995, que estabeleceu estratégias e proposições para a administração pública, com novos formatos de relacionamento entre o público e o privado, identificando atividades que deveriam ser operadas exclusivamente no setor privado. Ele estava tentando organizar o sistema, ok? Só que aí surgiram também outras leis, né, como essa 9.637 de 98, que cria as organizações sociais, a 9.790 de 99, que é conhecida como a Lei do Terceiro Setor, que institui a Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, são as OCIPs, né? Então, são marcos também de forma diferenciada da administração pública, de lidar com outros setores. Só que essas organizações sociais não lograram sucesso, né, em escala de destaque. Houve apenas uma implantação marginal no setor saúde. Segundo se colocou, eu acho que são esses dois motivos mesmo, é um caráter ideológico, né, como já referido, quando se confundiu a natureza do serviço público, no caso, com a propriedade do serviço privado, em ambos os casos, embora não lucrativo. Um segundo motivo, embora não dissociado do primeiro, relacionado com os custos políticos, técnicos e econômicos para a transição entre serviços da administração direta, especialmente hospitais, para as novas figuras. Esses dois motivos explicam bastante a restrição do modelo de organização social, apenas para novos hospitais, no caso, principalmente São Paulo, né, que foi criada inclusive uma lei que essas organizações só poderiam gerir hospitais novos, não aceitando a transformação de hospitais em operação desse caráter de ONCIP e organização social, que no Piauí está tendo uma grande discussão ideológica e um custo político muito grande, né, para o governador, da questão dessa forma de gestão, né? Inclusive o Ministério Público entrou e revogou algumas coisas, compreendendo que não era só o serviço, mas a propriedade dele, enfim. Então, tem essa discussão muito grande no público e o privado, no Estado e na saúde, que os objetivos das organizações é que define, né, se ela é pública ou privada. O teu objetivo é lucro, o teu objetivo é melhorar a saúde e tal, aí você vai ver o que é público e o que é privado. A delimitação do problema exige que nos detenhamos sobre a questão do objetivo das organizações e sobre como ele se realiza. Qual é a principal fragilidade da gestão
das organizações estatais, a dificuldade justamente de fixar, entender e executar os objetivos. Então, mesmo com todas essas dificuldades, né, a reforma do Estado, ainda que parcial, vai focar nessa gestão dos resultados. Então, não é razoável alcançar eficiência na gestão em instituições complexas, prendendo-se a regras e finalidades da administração direta. Nós vamos ver mais na frente o modelo de administração direta. Então, nós temos na gestão da saúde pública, primeiro a gente tem que entender o que é público, o que é privado, justamente que são muitas informações novas. É uma disciplina que precisa que vocês estudem bastante, né, porque são temas bem da administração pública. Então, há uns pontos de estrangulamento na gestão da saúde pública. E esses pontos de estrangulamento é que precisam ser trabalhados, né? Ao esgotamento do modelo de autarquia e fundação pública, porque é uma rigidez no regime administrativo, especialmente em relação à gestão orçamentária, gestão de pessoas e compras. A revisão do modelo de organizações sociais é um modelo que tem um tempo, mais de 15 anos, há questionamento com a sua constitucionalidade, na aderência do modelo para alguns setores. A administração pública tem baixa capacidade operacional, tem um fraco poder decisório, controles essencialmente formais e sem qualidade, além de sofrer influências políticas externas. A finalidade da administração passou a ser os meios e seus processos, e não os fins. Então, não se preocupa, por exemplo, eu já trabalhei num município há muito tempo atrás, que tinha, na unidade de saúde, gente, eu não estou brincando, tinha 25 pessoas trabalhando. Era uma unidade mínima, tipo um consultório, uma salinha que chamava de vacina, mas não era, uma copa e outra salinha, e uma entradinha. Então tinha 25 pessoas, o pessoal ficava se batendo. Aí eu comecei a perguntar: quem é técnico de enfermagem? E qual a minha surpresa? Só havia, dentre as 25 pessoas, um técnico de enfermagem. Aí eu falei: o que é isso aqui? A sala de vacina? Ela é aberta? Não. Por quê? Porque não tem técnico de enfermagem. Mas tinha 25 pessoas na UBS. Caso verídico, do interior do estado, alguns anos atrás. Então, a primeira coisa foi dizer assim: não, então você vai para a escola, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não dizendo que é escola, mas eram pessoas que não tinham capacitação técnica para estar trabalhando na saúde. E a gente não precisava de 25 pessoas se batendo lá que não sabiam nem aplicar uma injeção, nem impulsionar uma veia, nem aplicar uma vacina. Mas aí o que é? A questão política, né? Os meios, os processos são mais importantes do que os fins. Então, outra questão: o SUS possui princípios e diretrizes estratégicas que devem ser seguidas e não são. Avanço na atenção básica de saúde, mesmo não é perceptível na atenção hospitalar, que é mais complexa. Mas é um avanço, como eu falei, de quantidade, não de qualidade, mas pelo menos aconteceu. Existe o PSF em mais de 90% do estado, né, de 50% no Brasil, de 60% no Brasil, mas a política hospitalar não acompanhou. Então, a política hospitalar, salvo exceções, foi restrita à administração de tabelas de pagamento da autorização de internação de AIH, né? As pessoas se detêm mais a pagamento. A superação do estrangulamento não diz respeito apenas às estruturas e modelos de gestão. É muito importante que haja estratégias de médio e longo prazo e que sejam instituídas de modo que o desenvolvimento dos sistemas e os serviços de saúde estejam mais alinhados a condicionantes tanto epidemiológicos quanto tecnológicos, quanto à realidade econômica. É uma mudança total de paradigma, né, de consciência. É no segmento hospitalar privado, por exemplo, que se concentra a maior parte dos hospitais, onde ocorre a maior parcela de internação para o SUS, o que é algo impensável, né? O que vai na contramão do que o SUS recomenda, como a gente já falou, a questão da prestação de serviço privado. Dados de 2006 registram no setor privado lucrativo e não lucrativo, que tem um filantrópico, 57% do total de internações do SUS. Então, 57% é nesse setor.
Em relação aos serviços não hospitalares, a sua imensa maioria encontra na administração pública, porque o que são os UBS, serviços de saúde, salas de vacina, 75%, né? Quer dizer, houve um avanço na atenção primária, mas isso não acompanhou na atenção secundária e terciária, por isso tem um estrangulamento hoje. A gente atende muita gente, as pessoas têm demandas, a gente manda, tem fila enormes para próteses, para colocação do estente, então é um estrangulamento do sistema e consulta especialista. Mas é importante a gente conhecer esses gradientes de formas institucionais sobre as quais a administração pública e o terceiro setor, né, como é que ele está no Estado brasileiro, né, é super importante a gente ver isso aqui. Então, nós temos o Estado, a sociedade. Nisso existe o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. Então, o regime jurídico de direito público, ele vai até a administração direta, autarquia, fundação de direito público ou sócio público. Okay? Da empresa dependente, a empresa pública, a sociedade anônima, a organização social, serviço social autônomo, OCIP, fundação de apoio, isso são todos direito privado. Só que, até a sociedade anônima, você pode ter uma administração pública. A administração pública não quer dizer que você vai ter um regime público. Entendeu? E da organização social até o terceiro setor, a sociedade civil. Então não vai ter administração pública em ONG, não vai ter administração pública em OCIC, fundação de apoio, em organização do terceiro setor. Mas pode ter uma empresa pública para administração pública, pode ter uma sociedade anônima, né, por exemplo, a Petrobras, digamos, uma administração pública. Mas ela tem um regime, por exemplo, de direito privado, pode ser. Tem que compreender nesse sentido, tá? Como eu falei, são conceitos muito novos e essa disciplina é bastante complexa, preciso que vocês estudem bastante. Estudem bastante. Ok? Então, embora compondo a administração pública, os demais entes, como empresas e sociedades de economia mista, são regidos pelo direito administrativo privado, ainda que com algumas regras da administração pública. Assim, o regime do pessoal é da CLT. Com a obrigatoriedade da seleção pública, o regime de compras e contratos por ser próprio, obedecendo os determinados princípios da lei. Um exemplo que eu botei foi a EBSER. O orçamento também é próprio, assim como a contabilidade e outros instrumentos de gestão, caracterizando organizações com autonomia patrimonial, orçamentária e financeira. Então, nós vamos falar um pouquinho, né? Então, o regime jurídico de direito público, a gente viu, que é aquele ali, eu vou voltar bem aqui, ó, regime jurídico de direito público. Então, esse regime jurídico de direito público, como a gente viu, envolve administração direta. São organizações dos 3 níveis de governo, é composto de órgãos de governo, também chamada de administração centralizada. Não possui personalidade jurídica própria. Subordinado ao regime administrativo, funções de disciplina, formulação, regulamentação, regulação, coordenação e fiscalização. Muito pouco apropriado para a execução de serviços públicos, sem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Por exemplo, quando eu vi isso aqui, é pouco apropriado para a execução de serviços públicos, eu fiquei preocupada. Mas é que vocês compreendem, é que nós estamos falando do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde. Porque quem executa o serviço não é o gestor, não é a Secretaria Municipal em si. Ela tem um hospital, ela tem a UBS, entendeu? Não são eles que executam o serviço, mas os técnicos, né, que vão ser contratados pela administração direta, ok? Então, aqui, por isso que eu coloquei, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Esses órgãos são a administração direta. Aí nós temos a administração direta, que é composta de pessoas administrativas, personalidade jurídica distinta, que fazem direto com certa autonomia, definida na lei de criação. Nessa administração direta, nós podemos ter, como a gente já falou, a autarquia,
né, que é um exemplo, o COREN, Conselho Regional. Os conselhos regionais, eles são autarquias, então é um tipo de autonomia usada pelo Estado para a gestão descentralizada na execução de tarefas típicas do Estado, como exercer poder de polícia, mas tem sido usado para ensino e para a saúde, no caso da Faculdade de Medicina, da USP, e a indústria química do Estado de Goiás. Além disso, como eu falei, COREN, CFM, COFEM, CRQ, todos esses conselhos. Outro tipo de administração indireta é a Fundação de Direito Público, praticamente reduzida à autarquia, são fundações que existiam. Algumas universidades, por exemplo, tinha a FUFP, né? Fundação Universidade Federal do Piauí, hoje não existe mais, né? Mas antes da criação existia. Outro exemplo também é o consórcio público, são de cooperação entre municípios e estados, criados por lei com autorização expressa de legislativos envolvidos com o objetivo de gerenciar o bem comum. Um hospital regional, uma região de saúde. A gestão do consórcio se realiza por meio da instituição de uma associação que pode estar tanto no regime de direito público como no de direito privado, acontece no número de casos. Tem sido muito utilizada em São Paulo e em Minas, né, esses consórcios. No caso, eles envolvem pessoas, tanto de ente privado, como, no caso, pessoas que eu falo, associações e instituições. Ok? Tanto do direito privado como do direito público. E o regime jurídico de direito privado, que é uma outra forma. A gente está falando do regime jurídico de direito público, né? De direito privado existe a Fundação Pública de Direito Privado. A EBSER é uma empresa, por exemplo, pública. Eu estou dando um exemplo da EBSER, gente, porque eu acho que é bem mais claro envolver a saúde, né? Eu acho que clareia para as pessoas entenderem isso aqui. Que se a gente não trabalhar em cima de exemplos, são conceitos muito novos para muitas pessoas. As pessoas não vão compreender, né? Meu intuito é facilitar e que seja uma facilitadora, porque se for só para você ler, não é só para você ler a apostila, você tem que compreender todo o processo, né? Então, a EBSER é uma empresa pública, por exemplo, de direito privado. Olha, até eu coloquei uma perguntinha que tem lá no site. Isso não abriria brecha para a privatização dos hospitais universitários? Que é um questionamento que se tem. Não. Todo o patrimônio da EBSER é público. Sua gestão é totalmente realizada por diretores indicados pelo poder público. O fato de ser de direito privado não quer dizer que ela seja uma empresa privada, empresa pública, com flexibilidade maior que a administração direta, do que, por exemplo, as secretarias de saúde, porque ela não tem autonomia financeira, né? Tem tudo que a gente chama, tem rubrica, não sei o que, fundo. Aqui não, como elas não são da administração direta, é um de direito privado, elas têm muito mais flexibilidade. Várias estatais importantes são empresas públicas de direito privado, por exemplo, o Correio, empresa pública de direito privado, o CEP, empresa pública de direito privado. Então, assim, pode contratar, mas é pela CLT, mas só que é via concurso. Que não é concurso, a gente chama concurso, mas não é concurso público. Concurso público é para administração direta. É seleção pública, né? Mas é um concurso de seleção pública, só que ele não tem um contrato de regime jurídico único, mas sim CLT. Então, nós temos também a empresa pública, a gente viu aqui a Fundação Pública de Direito Privado, né? E empresa pública de direito privado, instituída pelo Estado, Caixa Econômica, né? Todos esses são também empresas públicas de direito privado. A sociedade anônima também é uma forma de intervir no domínio econômico, criando sociedades anônimas por ações como a Petrobras, Banco do Brasil, ainda o hospital nessas condições, que é o grupo hospitalar Conceição, também no Rio Grande do Sul. Existe também aqui as organizações sociais, as OS, que a gente já falou dessa lei, a personalidade jurídica de direito privado não estão submetidas às normas de direito público. As obrigações são estabelecidas pelo contrato de gestão. Você pega um OS e contrata para a gestão hospitalar.
Então, tem um contrato de gestão. Na hora de saúde foi implementado como alternativa à gestão hospitalar pública pelo governo de São Paulo, que é o que o Estado do Piauí está tentando fazer agora. A Organização Sociedade Civil de Interesse Público, que é o CIP, que é a lei do terceiro setor, são entidades civis sem fins lucrativos, é de família ao CIP, que é o CIP pode ter. Instituída por iniciativa de particulares, qualificada pelo poder público, não estão submetidas às normas do direito público. As obrigações são estabelecidas pelo termo de parceria, têm sido instituídas com frequência na área cultural. Então, a gente viu que existem esses vários tipos, né, de regime jurídico, vários tipos de empresas, né, e fundações. Então, existem algumas premissas e parâmetros para esses modelos eficientes, que são os atributos que apresentam como referência para a gestão dos hospitais de mais serviços de saúde, por finalidade pública, portanto, integrante do SUS. Algumas premissas são fundamentais para isso aqui, né? Então, como os hospitais eles são agências extremamente complexas, construir modelos que aperfeiçoem sua capacidade para produzir resultados, não se enquadra na busca de maior competitividade, sim na busca de uma agência mais efetiva para a sociedade. Naturalmente que essas soluções não vão se voltar só para os hospitais, elas vão servir para gerenciar redes, ambulatórios, os próprios serviços, né? É importante mencionar também que as alterações no ambiente recente da saúde, que a gente já percebeu, toda essa revolução, né, toda essa mudança de ambiente, olhar para soluções do passado, eu acho que tem que buscar fazer frente a esses desafios do presente. Portanto, há que se construir novas soluções. Não é possível a busca de alternativas sem parâmetros, referências que sejam balizadoras para os novos modelos, né? Então, aqui são essas premissas para essas referências e para esses novos modelos que sejam mais eficientes, mas tem essas premissas que são fundamentais. Subordinação à política de saúde no meio de governo, em que a organização se inserir. Essa questão é crucial. É importante subordinar a política por meio de contratos de gestão e termos de ajuste. Eu estou no nível aqui hospital, então tenho que articular com o gestor municipal, então contrato de gestão e inserir nele. A legalidade, a lei que cria alternativa deve ser clara na referência. A gestão orçamentária, gestão de pessoal, gestão de material de contrato, gestão de estudo organizacional e cargo. A eficiência gerencial, ser eficiente expressa fazer mais com menos recursos ou com os mesmos recursos, e o desafio é ser mais eficiente, entregar mais daquilo que se tem de entregar, com eficácia, ou seja, os padrões de qualidade. É possível alcançar mais efetividade e simplesmente mais impacto. Então tem a eficiência, né, e a eficácia. A eficiência é fazer mais com menos recursos e entregar mais daquilo que você tem que entregar. A eficácia tem a ver com a qualidade daquilo que você vai entregar, né? E a efetividade é o impacto daquilo que você fez. Okay? Então, a capacidade de controle também é importante, é um gargalo super importante. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Secretaria de Controle Interno, são algo que quase exclusivamente voltados para o controle dos meios, não de resultados. Temos bem na SUS também, né? O contrato de gestão é a coleção de metas, de resultados, não existe um adequado preparo para essa tarefa. Então, existe também a perspectiva de uma nova figura jurídica no interior da administração pública brasileira, um novo ente estatal com natureza pública submetido ao regime de direito privado, que é os que a gente estava falando, a empresa pública e o direito privado. Esse novo ente disporia de autonomia na área de gestão de recursos humanos, compras e contratos, patrimonial, orçamentário e contábil. A sua configuração encerra as autonomias já típicas das empresas públicas brasileiras, ressalvado pela natureza fundacional. A sua condição para atuação exclusiva em áreas de natureza social, tais como saúde, educação, ciência, tecnologia, desporto, cultura, turismo, entre outros. Então, essa nova figura, ela tem uma característica, né? Então, sujeito de direito público, existe uma lei que autoriza um controle do Tribunal de Contas, a separação dos seus empregados, previsto no artigo 37, que é aquilo que a gente estava falando, não é um concurso público, mas uma escolha pública para a contratação de pessoal, compras e contratos por meio de licitação e a extinção vai depender também de lei, tanto a criação como a extinção. As consequências do regime de direito privado,
são bens penhoráveis, não beneficiará o processo de execução contra a fazenda pública precatório e não o regime jurídico dos empregados da CLT. O controle e fiscalização segue também controle externo, Ministério da Saúde, Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselho Local, Regional, Estadual. Outra coisa, característica importante é o contrato de gestão, que a gente já vai falar só sobre isso, com objetivos, metas, prazos, critérios de controle, avaliação, obrigações e responsabilidades dos seus dirigentes, investimento anual com base percentual de receita e ações de inovação, capacitação de pessoal, adequação imobiliária e imobiliária, fixação do teto percentual para gasto com pessoal, dirigentes com penalidade de perda de mandato no caso do cumprimento do contrato de gestão injustificadamente. A estrutura organizacional também, é preciso ter um conselho curador, que é o conselho de administração, tem um órgão de direção superior, controle, fiscalização e avaliação, tem que ter um conselho fiscal, tem que ter um conselho de direção. O regime de pessoal, como a gente já falou, CLT, as compras e contratos, compras de serviço, obras, compra, alienação, locação, modalidade de pregão, o trabalhamento de pregão é consulta pública, na forma que foi disciplinado, né? Então é isso, gente, e vamos finalizar aqui, obrigada, vamos para a parte 3. Quaisquer dúvidas à disposição, está aqui o meu e-mail, ok?